Fala galera, tamo junto aí, Zavo Lima na área, é isso aí, né? As nossas resoluções de provas, que é sempre uma boa, né? A gente trabalhar com resoluções de provas. Teve a SpaceX, né, no dia 14 de agora de setembro, a SpaceX, que é a prova que seleciona aí os cadetes do Exército, uma prova bem bacana, certo? Eu sempre falo dela aqui, teve até nossa aulão aí, né, de que antecedia a SpaceX, e essa aula aqui é para a gente poder, então, discutir e falar sobre a prova de história da SpaceX, nossas resoluções de provas, que são sempre bacanas, sempre quando você estudar, estiver estudando para qualquer concurso, ou que tenha aí a exigência de prova escrita com alternativas, faça e veja resoluções de provas, porque isso ajuda muito. Então vem comigo aqui, Zabo Lima na área, já peço para vocês aí, quem gosta aí do canal História Vida, né, já se inscreva no canal, já faça parte da nossa comunidade, certo? Para que a gente possa seguir aí, né, com as nossas aulas e tudo mais. Pessoal, prova da SpaceX, obviamente que é uma prova bacana, né? Uma prova que tem aí seus pontos principais relacionados a tudo aquilo que a gente possa pensar que seja né, discussões de tempo histórico. Né? Então, a gente pode, obviamente, pensar que a prova da SpaceX ela é uma prova que coloca a gente, né? Coloca a gente aí num patamar de você observar, né? Observar os tópicos, observar os tempos históricos, certo? Então a gente pode, obviamente, pensar que analisar a prova é pensar em períodos históricos. Então vamos, sem mais delongas, a nossa maneira, obviamente, aí, que é a maneira simples, mais direta. Vou aqui, então, compartilhar com vocês a tela e a gente vai analisando aqui a questão por questão, certo? Você consegue, obviamente, pessoal, ter acesso a essa prova da SpaceX diretamente no site, né, do Exército. Eu vou deixar o link na descrição da aula, onde você pode ter acesso às provas anteriores, né, da SpaceX, assim como os gabaritos. Então nem preciso colocar aqui Drive para você baixar, é só você ir lá no site do Exército, que vai ter o link aqui, que você consegue baixar as provas anteriores e, né, obviamente, conferir, tá? Eu, obviamente, peguei aqui o modelo, né, o modelo de prova, que é o modelo D, né? É uma prova da SpaceX, aqui é bonitinha, né? Aqui nós estamos na página 17, olha aqui, ó, né? Prova do Exército, certo? Que a gente está aqui em PDF, Escola Preparatória dos Cadetes do Exército. Já tem outras resoluções de provas aqui, pessoal, só para quem é novo aqui com a gente, saber que, né, esse aqui é o segundo dia de prova, provas de matemática, geografia, história e inglês, certo? Então, ó, confira aqui. Então, beleza, nós vamos voltar lá para a página 17, onde tem aqui, ó, prova de história. Como eu disse para vocês, eu gosto de fazer bem simples, mas é como se você estivesse fazendo na hora. E nós vamos identificar aqui, né, os períodos, os tópicos, história geral, história do Brasil, fazer aí uma análise geral desta prova, que é uma prova que teve como... eu achei, assim, né, o nível de uma prova moderada, certo? Eu vou dizer para vocês o que eu imagino ser uma prova moderada, porque não foi uma prova extremamente difícil, certo? Eu até acho que a chamada mediana dela vai ficar entre 5, né? Eu não vou dizer 6 acertos, que eu acho que é demais, mas eu acho que 5 acertos tá de bom tamanho para essa prova, certo? Algumas questões difíceis, no caso eu pontuei duas questõezinhas, eu achei assim um nível patamar um pouco mais difícil, uma questão um pouco confusa, tá? Que é justamente essa primeira questão aí que nós vamos analisar agora, que pode gerar um pouco de confusão, certo? Mas caiu aí, né, em história do Brasil, né? Eu pontuei que teve 5 questões de história do Brasil e 7 questões de história geral, que é o comum nas provas da SpaceX, essa sequência aí, né? Das questões de história do Brasil caiu colônia, império, república, história geral caiu revoluções industriais, caiu totalitarismo,
né, Guerra Fria. Então, os principais pontos aí podem ser colocados desta maneira, né? E é interessante que nesta prova não caiu, né, idade média, não caiu idade média. Teve questões de idade moderna e de idade contemporânea na história geral, certo? Que mostra, tá, pessoal, que aquele lance que eu falei, né? Às vezes, já falei isso em outros momentos, a SpaceX às vezes deixa algum período de fora, mas aí não tem como a gente saber, a gente tem que estudar para tudo e ficar esperto no que vem. Vamos lá, pessoal, vamos analisar essa prova, vamos estudar junto aí, certo? E a gente vai tirando as dúvidas se for necessário. Veja só, a forma da prova da SpaceX é uma prova direta, ela dá sempre esses enunciados muito característicos, onde coloca você no contexto e faz aquela pergunta, né, sobre o tema, querendo a resposta certa. Ó, bom, dá para ver logo de cara que ele diz aqui, ó, neste enunciado, ó, eleito presidente da... Deixa eu escolher outra cor, pera, pessoal, porque preto confunde um pouco. Calma, eu vou colocar vermelho, tá? Ó, eleito presidente da República nas eleições de 1955, Juscelino Kubitschek. Então, nós já temos aqui o presidente Juscelino Kubitschek. JK, como era conhecido, iniciou seu governo lançando um ambicioso Plano Nacional de Desenvolvimento, conhecido como Plano de Metas. Ali estavam definidos os principais objetivos a serem atingidos durante seu governo, agrupados em 5 setores: energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Relativamente ao plano de metas de JK, analise as assertivas abaixo. Então, beleza, ele só te colocou no assunto, que é o plano de metas, e no governo do JK. Então, Brasil, República, período populista, governo de JK. E aí tem que se atentar, pessoal, né, na pergunta, né? Eles, ó, assinar as alternativas que apresenta somente as assertivas, certo? As assertivas corretas. Beleza? E aí ele tem 4 assertivas, é muito comum esse tipo de questão na SpaceX, né? E a gente vai analisar quais são corretas, certo? Bom, primeiro aqui diz aqui, ó, nos setores de indústria e transporte, foram implantadas novas fábricas de veículos e construídos cerca de 20 mil quilômetros de rodovia. Eu sei que o grande público não teria, pessoal, esses dados precisos, né? 20 mil, ou até mesmo aqui na assertiva 3, dizendo que cresceu mais de 150%. Mas saber que no período JK, né, teve o avanço da produção de veículos, isso está correto. Então a gente pode atestar que a 1 está certa, beleza? A 2 diz, ó, as metas nos setores de educação e alimentação não foram alcançadas, certo? Bom, existe um grande indício, pessoal, de que no quesito educação ficou meio que de lado no plano de metas. O JK ficou muito centrado na industrialização e na infraestrutura, e essa parte educacional ficou um pouco de lado. Talvez o grande público não soubesse eliminar a 2 ou atestasse que a 2 estivesse correta, né? E então, se a 2 está correta, né, não foi atingido, né, as metas para a educação, então a gente manteria essa 2 como correta, certo? Eu acho que o grande público não saberia. Então vamos deixar aqui uma interrogação nessa 2, certo? E a gente vai tentar ver no modus operandi como que a gente poderia chegar numa resposta. A 3 diz, no setor de energia, certo, foram construídas 2 grandes usinas hidrelétricas, ambas em Minas Gerais, e a extração de petróleo cresceu mais de 150%. Bom, que foi construída várias usinas, tá? Não foi só 2 e não só em Minas Gerais, mas é muito conhecido a usina de Furnas. Uma, pelo menos, o grande público saberia que foi construído durante o período de JK, né? A usina de Furnas, certo? Lá em Minas Gerais. Agora, ter essa precisão, pessoal, de 150%, não teríamos, mas eu acho que na hora da prova o pessoal acharia que a 3 está correta. Ela não tem correção assim, né, de imediato, mas daria para atestar que a 3 está correta. E a 4 diz, a construção de Brasília, conhecida como metassíntese, era uma das metas originais do plano. Aqui que o bicho vai pegar. É aqui que é o grande problema dessa questão e o que deixou ela confusa e um pouco problemática para o grande público, beleza? Eu sei que o grande público atestaria
que a 4 estaria certa. O grande público atestaria a 4 como certa, pessoal. A maioria dos candidatos atestaria a 4 como certa. Se a 4 estiver certa, certo? Nós teríamos 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, ó, nós temos uma alternativa 1, 3 e 4? Temos a alternativa E, ó, 1, 3 e 4. Beleza? E aí iríamos pela linha de que a 2 está errada. No plano de metas, o JK atingiu a educação. Aí, certo? Mas se a 2 estiver correta, certo? Se a 2 estiver correta, o JK não atingiu o plano de metas, certo? Não atingiu na educação, aí ficaria todas certas e nós iríamos para a alternativa A, se você considerar a 4 como certa. Tá vendo como a questão ficou difícil? Então, beleza? Agora, se a 2 estiver certa, que aí você atestar que não foi atingida, certo? E a 4 errada, aí você teria a opção, né, letra D, 1, 2 e 3 correta. Mas esse que é a grande questão, pessoal. Essa que é a grande questão. Estava ou não na meta-síntese, estava ou não a construção de Brasília como um plano de meta do JK era construir Brasília logo de cara. É aí que vem a questão. Isso está errado, pessoal. Não estava a construção de Brasília no plano de metas, na meta-síntese, né? Ele não tinha, isso veio depois, né? Durante o processo do governo, que aí ele colocou, vamos construir Brasília, e aí a coisa saiu. Então, se a 4 está errada, pessoal, nós vamos então eliminar a A, eliminar a B, eliminar a alternativa E, certo? E eliminar a alternativa C. Então, olha só, se soubesse dessa informação, certo? A 4 está aqui, 4 está aqui, 4 está aqui, 4 está aqui, e a gente só pode ficar com a alternativa D, e aí você está sabendo que a 2 está certa. As metas nos setores da educação e alimentação não foram alcançadas. E não foram alcançadas, né? Porque o JK não se dedicou totalmente nessa parte. Então, 1, 2 e 3 sendo correto, alternativa D. Confesso, pessoal, que essa questão ficou de nível difícil, certo? E foi uma das questões diferenciais da prova. A questão, então, nível difícil, essa questão D, certo? Pouca gente talvez saberia que o plano de metas não estava na meta-síntese no início a construção de Brasília, sendo que é um dos assuntos mais conhecidos, né, do JK. Sempre quando fala JK, fala da construção de Brasília. Então essa questão, eu achei a questão mais complicadinha desta prova, a mais difícil e a mais confusa, tudo bem? E também não dá para precisar, né, pessoal, se ele cresceu 150% na extração de petróleo. Eu até acho que essa questão caberia recurso, porque não dá para ter essa precisão aqui, né, de 150%. Mas, enfim, o Exército atestou que a resposta certa é a D, dando como errada aí a meta-síntese de que estava a construção de Brasília no plano original, certo? Então, beleza, vamos considerar, tem o seu grau de correção, mas beleza, a questão ficou difícil, tudo bem, e a gente é estudando, errando e aprendendo, tá? Mas só essa questão foi a mais difícil da prova, tudo bem? Então não se assuste, vai ter questões muito fáceis aqui, essa questão aqui de história do Brasil foi difícil. Vamos para a próxima questão? Olha só, questão 34. Pode-se dizer que o nazismo emergiu da derrota alemã da Primeira Guerra Mundial e da humilhação das condições impostas pelo Tratado de Versalhes. Hitler, na sua obra Minha Luta, Mein Kampf, desenvolveu os fundamentos dessa ideologia, que apresentava algumas similaridades com o fascismo italiano de Mussolini. Relativamente a essas ideologias ou doutrinas, analise os fundamentos abaixo relacionados. Beleza, isso aqui é aquela questão assertiva de novo, numerais romanos, só que tem que se atentar ao que foi pedido. O que foi pedido? Assinar a alternativa que apresenta somente fundamentos presentes, tanto no nazismo quanto no fascismo. Então tem que ter elementos que são dos dois e comum. Qual é a forma de responder essa questão? É eliminar as alternativas que é exclusivo ou do nazismo ou do fascismo italiano. Bom, essa questão é bacana, é uma questão, né, relacionada ao tema, né, nazi-fascismo,
certo? Que está no Entre Guerras, é uma questão de história geral, certo? Uma questão de história geral e de história contemporânea. Beleza. Bom, vamos também usar o nosso modus operandi, né, para a gente poder ir fazer as alternativas aqui. Então vamos ver, pessoal, o que é comum, né? Que é comum aos dois, a gente coloca como certa, tá? Ó, nacionalismo e totalitarismo. Isso aqui o grande público saberia logo de cara identificar. Então a 1 está certíssima. Nacionalismo e totalitarismo está nos dois. Então eu já elimino a alternativa E e já elimino a alternativa C, porque não tem um. Então, já deixa a questãozinha de boa. Aí, pessoal, temos a 2, corporativismo. O Estado deve buscar a harmonização dos interesses do capital e do trabalho dentro dos quadros das corporações. Isso aí é o trabalhismo, né? Aquele trabalhismo italiano bem famoso, né? Da Carta di Lavoro italiano. E, né, isso tem a ver com o corporativismo. E o militarismo, que é a presença de milícias armadas ou a polícia paramilitar. Ó, é presente a polícia paramilitar tanto no fascismo quanto no nazismo. Porém, no nazismo, né, ela é mais vinculada ao Estado mesmo, é uma coisa mais do exército. E no fascismo existe essas milícias armadas. Só que o corporativismo é mais italiano do que, né, do nazismo. Então daria para poder deixar 2 de lado. Eu vou deixar uma interrogação na 2, pessoal, porque eu sempre penso no grande público e na forma de fazer a prova. O 2, talvez o pessoal teria um pouco de confusão, deixaria 2 ali. Então você tem uma alternativa que tem aqui, ó, 1 e 2, e aqui tá 1 e 3, certo? Então não tem 2. Se 2 está certa, aí a gente tem que eliminar as outras. Então deixa aqui, ó, eu tenho apenas 3 alternativas. Vamos ver. A 3, expansionismo, necessidade do domínio de territórios indispensáveis ao desenvolvimento do novo império e a noção de superioridade racial. Aqui a gente chega na resposta, pessoal. Essa noção de superioridade racial é muito mais do nazismo. Você não tem muito isso presente no fascismo italiano. Aqui pegou a diferença, então eliminamos a 3. A 3 não está certa porque ele quer comum para os dois. Então, você consegue eliminar a alternativa D. Beleza? Porque tem 3 na resposta. Então, ficamos agora o seguinte, agora é o tirateima, pessoal. Se a 4 estiver errada, aí a alternativa é a A. Se a 4 estiver certa, aí a alternativa B. Beleza? Então, ó, anticomunismo. Anticomunismo é algo comum nos dois? Muito, muito certamente que sim, certo? Então, chegamos na resposta 1 e 2, 1 e 4 está correto. Então, vimos aqui, pessoal, aquela dúvida que nós tínhamos, que o corporativismo é mais italiano do que do nazismo. E aí, então, a resposta correta é nacionalismo e totalitarismo na 1 e anticomunismo na 4. Isso está presente nas duas, nos quadros do nazismo e do fascismo italiano. Eu julguei, pessoal, essa questão, né, de nível médio, porque faria você pensar um pouquinho, tá? Então você teria que fazer essas eliminações. Alguns julgaram como fácil, mas eu julguei essa questão aqui de nível médio, tá bom? Mas foi uma boa questão. Questão 35. A questão 35, ela diz o seguinte, ó. Joseph Stalin, tendo ficado 29 anos no poder até a sua morte em 1953, estimulado um forte culto à sua personalidade. Comandou a consolidação da hoje extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando Stalin faleceu, seu sucessor libertou presos políticos, diminuiu a censura e a imprensa, desativou campos de trabalhos forçados e denunciou os crimes praticados por seu antecessor, desnorteando os partidos comunistas mundo afora. Cerca de uma década depois, este foi sucedido por um membro da ala conservadora do Partido Comunista, que restaurou os diversos horrores da época stalinista. Os dois líderes soviéticos que se seguiram a Stalin
e aos quais o texto se refere foram respectivamente. Bom, chegamos aqui nessa sequência de questões, a questão aí talvez mais conteudista da prova. Você tem que saber o nome dos presidentes que fizeram a sequência dos presidentes da União Soviética. Onde que você estuda esse assunto? Você estuda esse assunto na Guerra Fria, isso mesmo, na Guerra Fria ou na formação da União Soviética. Mas geralmente a gente ouve falar desse nome que vai ser a resposta correta durante o período da Guerra Fria, tudo bem? E aí, pessoal, essa questão é de história geral, é uma questão aí de Guerra Fria, possivelmente, o contexto, e ele pede para você saber quem é os sucessores, respectivamente, do Joseph Stalin, beleza? Bom, pessoal, eu julguei essa questão seguinte, ela é muito fácil para quem sabe o assunto, e ela é uma questão difícil para quem não faz ideia de quem é o assunto. Fácil para quem sabe o assunto, difícil para quem não sabe. Bom, o caminho, talvez, para responder essa questão, seria um caminho de fazer a eliminação dos nomes que sejam mais conhecidos, tudo bem? Pessoal, quem já sabe o assunto é Nikita Khrushchev. Quem sabe o assunto, a resposta é Nikita Khrushchev. Então a primeira opção tinha que ser Nikita Khrushchev, e aí o Leonid Brezhnev via na sequência. Então a resposta, para quem sabe, já é a A. Por quê? Porque é um assunto de Guerra Fria, é um assunto conhecido. Quem denunciou os crimes do Stalin foi o Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev é sempre conhecido naquele período da crise dos mísseis, e um dos pontos do afastamento dele do poder foi justamente porque ele era um cara um pouco mais ali ponderado, né, dos presidentes da União Soviética, e teve relacionada a questão da crise dos mísseis, lá com John Kennedy dos Estados Unidos. Essa ala conservadora, comunista da União Soviética o afastou justamente porque talvez queria a guerra contra os Estados Unidos naquele momento. Então já saberia que era Nikita Khrushchev, beleza? Mas vamos pensar como grande público para tentar se virar aqui. Bom, Mikhail Gorbachev é um presidente muito conhecido da União Soviética, e ele foi o último presidente da União Soviética, então talvez você eliminasse a C por isso, certo? O Lenin, pessoal, o Lenin foi o primeiro presidente da União Soviética, ou seja, antes do Stalin, e aí o grande público conseguiria lembrar e daria para eliminar. Aí a D vem com Brezhnev e Andropov, certo? E a última vem aqui, ó, Andropov e o, né, Tchernenko. Cara, aí não tem jeito, como eu falei, a questão fica fácil para quem sabe, porque ia direto no Nikita Khrushchev, quem não saberia ficaria com dificuldades de saber. E aí, nesse ponto, pessoal, né, a sequência aqui, né, é Nikita Khrushchev, Brezhnev, depois vem o Andropov, e por último aí o Tchernenko, com o último com o Gorbachev. Então não tem jeito, você teria que saber então essa sequência, e a sequência aqui seria fácil para quem sabe, e aí no caso a resposta é Nikita Khrushchev, e obviamente difícil para quem não sabe. Então já dei já essa questão como conteudista, uma questão fácil e difícil ao mesmo tempo. Tá bom? Então depois nós vamos ver quantas questões foram fáceis, médias ou difíceis, e qual vai ser o nível dessa prova. Bom, tema então de história geral, tema de Guerra Fria, tema aí, né, de sequências dos nomes dos presidentes da União Soviética. Próxima questão, questão 36. Eu achei uma das questões mais fáceis da prova. Já vou até pontuar que essa questão foi extremamente fácil. Ao longo da história, os historiadores identificaram grandes momentos ou mesmo fases da industrialização mundial. E ao considerarem os países envolvidos e as inovações técnicas, classificaram esses momentos ou fases da primeira, segunda, terceira revoluções industriais. Na chamada Primeira Revolução Industrial, entre os séculos 18 e 19, foi de notável importância o desenvolvimento das fábricas. Complete a frase. O que vem na sequência para completar essa frase? Primeira Revolução Industrial, desenvolvimento do quê? Bom, pessoal, isso aqui é um assunto clássico, certo? Em história é muito sabido que na primeira Revolução Industrial foi o desenvolvimento das máquinas a vapor. Então você iria ou pela eliminação aqui tranquila das alternativas, e você chegaria na resposta correta, tá? Ele falou que existe 3 revoluções e ele quer o que compete a primeira. Muito classicona, uma questão de história muito sabida e de nível bastante fácil. Motor a explosão, isso aqui é a segunda.
certo? Invenção do telefone, isso aqui é a segunda. Aproveitamento dos combustíveis petrolíferos, isso aqui é a segunda. Invenção do microcomputador, isso aqui é a terceira. E aí ficamos com a E, aperfeiçoamento e a utilização de máquinas a vapor, tá? Tema de história geral, tema de idade moderna e idade contemporânea, o tema de revoluções industriais. Questão nível easy, facinha. Bom, vamos para a próxima questão, a questão 37. A questão 37 é assim, ó. No período conhecido como União Ibérica, 1580 a 1640, os holandeses, inimigos da Espanha, tentaram conquistar parte do território brasileiro, utilizando-se da Companhia das Índias Ocidentais, que tinham autorização do governo holandês para organizar tropas e estabelecer colônias. Tanto na primeira tentativa e a mal-sucedida invasão da Bahia de 1624, como no período inicial da segunda, a bem-sucedida invasão de Pernambuco, 1630 a 1654. Os holandeses depararam-se com a resistência das forças luso-brasileiras. Bom, essa pergunta é, pessoal, sobre o período holandês no Brasil, questão de Brasil, Brasil colônia, invasões estrangeiras, conteúdo de holandeses. Classicão, já caiu várias vezes na SpaceX. Pessoal, no primeiro momento, quando meus alunos, né, que eu tenho, né, que eu dou aula em vários lugares, me pediram para fazer esses gabaritos prévios, antes de sair o gabarito oficial, eu errei essa questão por desatenção, porque eu fui desatento. Se você tivesse bem atento, a questão fica fácil, certo? A questão fica fácil, beleza? Para quem tivesse bem atento no enunciado, a questão fica fácil. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui, certo? Se você tivesse bem atento ao que se pede, certo? Se você tivesse bem atento no que se pede. Agora, se você foi desatento como eu fui, né? Você acharia a questão nível difícil. Aí eu vou continuar nessa tese de que fácil para quem soube ler com calma e entende o contexto das invasões holandesas no Brasil, e difícil para quem não sabe o assunto. Mas eu vou julgar essa questão fácil para quem sabe ler. Ó, você percebeu que aqui ele diz assim, ó, tanto, eu vou até destacar esse tanto, porque ele que me derrubou ao fazer o gabarito, ó, tanto na mal sucedida invasão da Bahia, certo? No período como no período inicial da segunda, a bem-sucedida de Pernambuco. Ele está dizendo, pessoal, que tanto na ocupação mal-sucedida da Bahia, quanto na bem-sucedida, mas no período inicial da segunda, quando nós estudamos o conteúdo de holandês no Brasil, pessoal, eles invadiram primeiramente a Bahia em 1624 e foram expulsos. Depois eles invadiram Pernambuco a partir de 1630. Só que eles tiveram uma resistência grande lá em Pernambuco, só que eles conseguiram dominar Pernambuco. É isso que ele está querendo dizer. Ele disse assim, o que há de comum tanto lá na Bahia quanto em Pernambuco? Se você soubesse identificar que ele quer algo comum para as duas, aí você fica com a alternativa C, certo? Ou seja, certo? Você tem a ideia de que os luso-brasileiros, eles impediram a expansão da ocupação utilizando táticas de guerrilha e emboscada, certo? Usando táticas de guerrilha e emboscada, eles conseguiram barrar os holandeses. Isso é bastante conhecido, né? É bastante conhecido isso no assunto. E ficaria com a alternativa C. Agora, se você fosse desatento, como eu fui no primeiro momento, você acharia que ele está falando muito mais da invasão de Pernambuco. E aí, na invasão de Pernambuco, está correto dizer, na alternativa B, que esse colono chamado Domingos Calabar, ele liderou uma resistência contra os holandeses e depois ele mudou de lado. Só que aí isso aconteceu só de Pernambuco. O Domingos Calabar não está relacionado à da Bahia. Então, a gente entende que, se você entendeu bem a pergunta, fica de boa ficar com a alternativa C. Vamos ver as outras alternativas? A diz
bem organizadas e equipadas para uma luta equilibrada. Não, não, porque a gente sabe que a segunda os holandeses dominaram, entendeu? Então, inicialmente eles resistiram na segunda, mas eles não conseguiram. A B, você elimina a B, porque o Domingos Calabar, ele só atuou na de Pernambuco, ele não atuou na da Bahia. Beleza? Então você consegue eliminar a B se você entender o que ele quer nas duas. A C é certa, que impediam a expansão da ocupação, utilizando táticas de guerrilha e emboscada, tá certo? Né? Um exército de ocupação, que é o exército holandês, né? Prova do exército, né, pessoal? Você tem que saber um pouco de táticas militares, né? E aí, então, a guerrilha vai atacando, né, as tropas e vai barrando ali o avanço, tá? Então ficamos com a C como certa. A D diz que por questões culturais não aceitaram a colaboração de indígenas, negros ou brancos e pobres. Não, pelo contrário, as tropas, na grande maioria, as tropas brasileiras eram formadas por mestiços, indígenas, isso aí não tem sentido. A alternativa D não havia sentido. E aí diz, no movimento que ficou conhecido como insurreição pernambucana. Isso aqui está errado, pessoal, por conteúdo. Né? A insurreição pernambucana é a expulsão dos holandeses, e isso é a última fase, é outra coisa, não se refere ao início da ocupação. Então eu achei uma questão tranquila para quem entendeu a pergunta, quais foram as táticas que foram usadas para resistir aos holandeses no começo, mas uma boa questão, tá? Uma boa questão. Talvez quem não soubesse do assunto talvez tivesse problema e acharia uma questão de nível difícil, tá bom? Vamos lá, próxima questão, questão 38. Questão 38 está assim. Diversos teóricos escreveram obras justificando a necessidade de estados fortes, chefiados por reis, com um poder central incontestável e livres de amarras limitadoras, inclusive da própria igreja. Aquele que, defendendo as razões do Estado, afirmou que a força é justa quando necessária e que os fins justificam os meios foi... Bom, pessoal, questão nível extremamente fácil, facílima. Eu nem vou colocar difícil para quem não sabe, porque se você estudou para uma prova como essa e você passou sobre as teorias do absolutismo e você não sabe quem é Nicolau Maquiavel, aí complicou sua vida e não dá para fazer prova de SpaceX. Então pode começar do zero, tá bom? Então nesse caso, questão nível fácil, logo de cara a resposta A. Nicolau Maquiavel, no seu texto O Príncipe, ele que fala da ideia de saber usar a força se necessário, e obviamente subentende a ideia dos fins justificam os meios. Thomas Hobbes, não. Jacques Bossuet, não. Oliver Cromwell, não. E Jean-Jacques Rousseau, não. Nenhum desses aí se relaciona com essa teoria. A teoria é do Nicolau Maquiavel. Questão nível fácil. Questão, desculpa, tá? História moderna. Tá? É uma questão de história moderna, uma questão sobre absolutismo, os teóricos do absolutismo. Aí você tem o Nicolau Maquiavel. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, nessa resolução de provas que vai entrar na nossa playlist de resolução de provas, tem em todas as aulas gravadas aqui, né, sobre vestibular na história, e todas as aulas a gente tem aqui, tá? 39. Interessados em descobrir novos caminhos para as Índias, portugueses, espanhóis, ingleses e franceses lançaram-se às navegações marítimas do século XV e XVI. Nesse período, houve 2 viagens de circunnavegação empreendidas por... Agora sim, eu concordo que essa questão foi a mais difícil da prova, tá? Aquela do JK foi difícil, tá? Mas dava para você conseguir ali tentando achar uma resposta. Essa aqui não tem jeito, pessoal. Eu acho que o grande público não lembraria dos 2 nomes, talvez lembrasse de um, tá? E aí, então, se torna uma questão difícil, beleza? Complicado, tinha que saber o nome dos caras, tudo bem? Bom, e aí vamos, mas existe uma maneira também de se virar nessa questão se você tivesse um conteúdo mediano. Onde que está esse conteúdo? Esse conteúdo a gente estuda no contexto de... essa questão pode ser considerada uma questão de idade moderna quando se fala de expansão marítima europeia,
beleza? Ou também a gente estuda esse conteúdo quando está na história do Brasil, também falando de expansão marítima europeia, os nomes dos grandes navegantes do período, a gente sempre estuda a expansão marítima europeia relacionada com a colonização da América e a colonização do Brasil. Então é muito importante esse conteúdo aí, expansão marítima europeia, na prova da SpaceX cai bastante. E aí o seguinte, pessoal, a gente poderia fazer uma eliminação possível para chegar, se você sabe, né, um nome era importante você saber. Esse nome é importante. Ele quer saber, neste período houve 2 viagens de circunnavegação empreendidas por. E aí você percebe que ele deu datas aqui e uma data sequencial. Então você sabe que o primeiro nome e o outro é o segundo. Então, daria para você se virar aqui e vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Bom, você sabe que Vasco da Gama é um nome conhecido, é o primeiro português a chegar nas Índias. Ele não fez navegação de circunnavegação, ele não fez. Então, você conseguiria eliminar a A e a B, porque tem Vasco da Gama. E aí você também elimina a D, porque tem Vasco da Gama também aqui na D. Beleza? E aí você vai ficar com 2 alternativas. A C, Giovanni Caboto, em 1497, certo? E Fernão de Magalhães, 1519. E aí que agora a gente tem que tomar a decisão. Fernão de Magalhães, para quem conseguiu acertar essa resposta, tem que estar na resposta. Fernão de Magalhães tem que estar na resposta. Só que você tem Fernão de Magalhães na C e você tem Fernão de Magalhães na E. E aí qual alternativa você vai ter que optar? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu estou dando uma dica. Quem sabe, pouca gente saberia de Francis Drake. Pouca gente saberia que esse inglês Francis Drake fez uma viagem de circunnavegação em 1577. Então, mas eu acho que Fernão de Magalhães é um nome conhecido. Agora resta qual decisão tomar. Colocar o Fernão de Magalhães aqui, ó, certo? Em segundo lugar, na D, na C, ou colocar o Fernão de Magalhães em primeiro lugar. A sua opção tinha que ser colocar o Fernão de Magalhães em primeiro lugar. Ele é o primeiro navegante a fazer a circunnavegação em 1519. Não foi o Giovanni Caboto. Aliás, Giovanni Caboto nem fez. E Giovanni Caboto, pessoal, né, ele não fez, na verdade, ele não fez uma navegação de circunnavegação. Então estaria errado, mas acho que o grande público não saberia, né? Uma dica, talvez, na hora, era você ver Giovanni Caboto e perceber que ele não é da Inglaterra, talvez ele seja ali da região da Itália, Giovanni, e aí, por algum motivo, uma luz divina, você optasse por a alternativa D, que tem o Fernão de Magalhães, desculpa, alternativa E, que tem o Fernão de Magalhães aqui em primeiro, e esse Francis Drake, que talvez ninguém conhecesse também, mas tem a ver com Inglaterra. Bom, questão difícil, questão de nome. A saída que eu te dei era essa, né? Você eliminar, ficar com 2 opções e optar por Fernão de Magalhães. Aí sim, talvez quem estudasse, quem conseguiu ler textos sobre esse assunto, está em livros didáticos, o Fernão de Magalhães. Eu vejo poucos livros citando o Francis Drake, certo? Mas aí, ao ter uma resposta, pô, não, eu ouvi falar, Fernão de Magalhães foi o primeiro a fazer circunnavegação. E aí você ficasse com a opção E. Tudo bem? Então, beleza. Tá? Então, essa foi a questão mais difícil, na minha opinião, da prova, junto com aquela do JK. Tá? Bom, 40. 40, mano, 40 eu nem achei fácil, eu achei 1 ponto na prova. Você começou a prova com 1 ponto. Essa foi facílima. O conjunto de práticas econômicas adotadas pelos reis europeus para fortalecimento financeiro do Estado moderno, desculpa, durante os séculos XV e XVIII, envolvendo protecionismo, industrialismo e colonialismo, ficou mais tarde conhecido como, pessoal, não tem nem o que titubear, cara, mercantilismo. Uma das questões mais fáceis da prova, tá? Pessoal, isso aqui é um clássico, história moderna, idade moderna,
Tá? Idade Moderna, a gente estuda o que é o sistema econômico da Idade Moderna, e o sistema econômico da Idade Moderna é o mercantilismo, que era calcado justamente em protecionismo, balança comercial favorável, metalismo, industrialismo, que é as manufaturas, e a colonização. Então não tem nem o que falar, é mercantilismo e pronto, acabou. Tá? Não é capitalismo, porque capitalismo já está mais para o 18, para o 19, ideal metalista. Então, ideal metalista faz parte do protecionismo, mas ele quer saber, pessoal, o conjunto de práticas econômicas, certo? Adotadas envolvendo protecionismo, industrialismo e colonialismo, ficou conhecido como ideal metalista? Não, mercantilismo, tá? Então, a saber não se relaciona. Socialismo, mano, erradíssimo. Antigo regime não é só o mercantilismo. Antigo regime, aliás, o antigo regime é mais, é o sistema como um todo, ele quer saber o sistema econômico. Então, mercantilismo, sem sombra de dúvidas, na 40. Beleza? Questão facílima. 41, vamos lá. 41. O Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, escolhido dentre os líderes militares que se destacaram nas lutas externas e internas durante o Império para ser o patrono do Exército Brasileiro, é mais conhecido como Duque de Caxias. Esse título de nobreza foi alcançado mediante uma progressão nobiliárquica iniciada quando o líder militar foi agraciado com o título de Barão de Caxias por... Bom, eu julguei essa questão, pessoal, moderada. Eu achei uma questão média, beleza? Ela não é dificílima, nem difícil, e também não é facílima, mas ela é média, tá bom? Tá bom? Beleza. Bom, é muito conhecido esse personagem da história do Brasil, principalmente para quem é candidato da SpaceX. Ele é conhecido como patrono do Exército Brasileiro. Todo estudante de prova de exército tem que conhecer esse nome. E aí, pessoal, quando ele recebeu esse título quando ele dominou a cidade de Caxias, que fica no Maranhão, e ele recebeu esse título depois de ter vencido a Balaiada. Então, é assim, conteúdo, resposta dada, ela vai ficar até fácil, certo? Mas aí talvez pudesse ouvir algumas dúvidas, porque ele também participou, pessoal, da Farroupilha, beleza? Ele participou da Balaiada e da Farroupilha. Ambas são revoltas regenciais. Então, onde a gente enquadra o conteúdo que a gente conhece o Duque de Caxias? A gente ouve falar de Duque de Caxias quando a gente estuda o período regencial, então, Brasil, regência, revoltas regenciais. Então, é muito sabido que durante esse período, o Duque de Caxias, ele lutou na Balaiada e na Farroupilha. Só que a Caxias do Sul, o nome Caxias do Sul, que vai ser dado para essa região lá no Rio Grande do Sul, tem a ver com Caxias, mas porque antes ele já tinha conquistado a região de Caxias lá no Maranhão. E a Balaiada, então, pessoal, tem aí a sua versão, primeira participação do Duque de Caxias. Depois ele participa da Farroupilha, tudo bem? Ele participa da Farroupilha já na parte do final do final da regência para o início do Império. Então, poderia haver uma dúvida quando ele cita aqui, ó, uma importante vitória na região atual cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, durante a Farroupilha. Então eu julgo essa questão nível médio, porque teve gente que poderia ter dúvida com a A. A B diz, ó, ter ascendentes familiares da atualmente extinta freguesia de Caxias, na região de Oeiras, Portugal. Não, essa aqui não tem a ver. Certo? C. Derrotar revoltosos e recuperar a vila de Caxias, no Maranhão, durante a Balaiada, 1841-1842. Perfeito, pessoal. É essa a resposta. Essa foi a participação do Duque de Caxias, tá? E aí, a D diz, sua genialidade militar nas sucessivas vitórias obtidas quando no comando das tropas aliadas na Guerra da Tríplice Aliança contra Solano Lopes, no Paraguai. Primeiro que o Duque de Caxias não comandou as tropas da Tríplice Aliança, comandou tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai, pessoal, já está na fase final do Duque de Caxias, lá em 1860, 60 para 70, não é essa a resposta. E aí diz, sua atuação no desfecho favorável ao Império nas revoltas liberais de 42, nos estados de São Paulo e Minas. Não, ele não atuou nessas revoltas, aliás, nem teve tantos conflitos armados assim como guerra nas revoltas liberais. Então, pessoal, eu julguei uma questão mediana, porque haveria dúvida entre A e C. Alguns podem ter optado pela A e errou,
E aí, quem conseguiu optar pela C, resposta certa, questão mediana. Questão 42. No ano de 1982, para a surpresa da grande parte do mundo, eclodiu um conflito armado internacional por terra, ar e mar, com a duração de pouco mais de 2 meses, no extremo sul do Oceano Atlântico. Estamos falando aqui da Guerra das Falklands, ou Malvinas, entre... Bom, pessoal, essa questão aqui é complicada, tá? É uma questão de história contemporânea, tá? História geral, contemporânea, pode ser colocado também como conflitos das Américas, também estaria no conteúdo de ditadura na Argentina, porque está no contexto da ditadura militar aqui na Argentina, certo? Eu confesso que eu fiquei até mesmo assim, impressionado por ter caído essa questão, certo? E, bom, ela vai entrar naquele mesmo esquema, né? Ela vai ser muito fácil para quem sabe o assunto, certo? E talvez uma questão difícil para quem nunca ouviu falar no assunto, tá? A gente estuda esse assunto quando nós falamos de América Latina na contemporânea, tá? E a gente, mas assim, história do Brasil, quem é brasileiro, quem mora no Brasil, quem conhece a história um pouco da Argentina, todo mundo já ouviu falar dessas Ilhas Malvinas, que teve uma disputa com a Inglaterra. Inglaterra e a Argentina entraram numa guerra de 2 meses disputando o território das Malvinas. E foi um dos motivos da queda da ditadura militar na Argentina, né? O exército se enfraqueceu muito por causa dessa derrota acachapante, humilhante que os argentinos tiveram frente à potência inglesa, disputando ali as ilhas Falkland ou as Ilhas Malvinas. Então, quem sabe o assunto já iria direto na Argentina e Inglaterra na disputa pela soberania do arquipélago homônimo. Esse arquipélago seria o arquipélago das Malvinas, o arquipélago de Falkland. Então, para quem sabe, já ouviu falar da resposta E. É muito famosa essa história, né, pessoal, que a Inglaterra tinha acabado, essa guerra tinha acabado em 1982 e você teve a Copa, né, de 1986, certo? E teve um jogo clássico, né, entre Argentina e Inglaterra. E na época, né, o famoso Diego Armando Maradona, Dieguito, né, o Diego, um craque de bola, ele venceu ali, né, fazendo um golaço, driblando o time inteiro da Inglaterra, e depois aquele gol polêmico de mão, né? E venceu a Inglaterra e depois foi campeão do mundo, né? Com a Argentina. Aí todo mundo falava que tinha essa referência, né? Que a Argentina vingou a derrota na Guerra das Malvinas. Bom, pessoal, seria isso, não teria muito o que falar sobre isso, é uma questão de conteúdo. Argentina e Chile, não. Argentina e Inglaterra, correto. Vencida por esta última, no caso a Inglaterra, então governada por Ronald Reagan. Aí, pessoal, falou nada com nada. Ronald Reagan é presidente dos Estados Unidos. Chile e Inglaterra, não. Argentina e Chile, não. Resposta: Argentina e Inglaterra, tá? Na disputa pela soberania do arquipélago homônimo. Bom, né? É uma questão conteudista, fácil para quem sabia, difícil talvez para quem não soubesse o assunto, tá? 43. Por motivos diversos, a ocupação da América do Norte pelos ingleses distinguiu-se da colonização ibero-americana em vários aspectos. As 13 colônias inglesas em solo americano podem ser classificadas genericamente como colônias de exploração. Ponto 1. As colônias de exploração e colônias de povoamento. Ponto 2. Colônias de povoamento, localizadas respectivamente. Então, ele quer a sequência 1 e depois 2. 1 é exploração e 2 é povoamento. Pessoal, questão extremamente fácil, facílima. Esse aqui é assunto de América, tem a ver com a colonização inglesa na América. A gente estuda esse conteúdo quando se fala da independência dos Estados Unidos, aí a gente introduz, né, a colonização inglesa no território dos Estados Unidos. É um clássico, né? A parte norte é colônia de povoamento, a parte sul é colônia de exploração. Não precisa falar mais nada, a resposta vai ser a alternativa A. O sul, certo? Foi exploração e o norte foi colonização. Tá errada B, tá errada C, tá errada D, tá errada E.
Putz, não, nada a ver, né, pessoal? Litoral, interior, interior, litoral, leste, oeste. Poderia alguém, né, por algum tipo de confusão, confundir norte com sul. Mas é claro, o sul é a exploração e o norte é o povoamento. Pessoal, essa aqui é aquela questão nível extremamente fácil, né? Aqui, por isso que eu falo, uma prova como essa não poderia errar questões fáceis. As difíceis, você pode até ter o luxo de errar, mas uma fácil como essa não poderia errar. Então, eu pontuo essa questão, pessoal, como história da América. Então, interessante, né? A prova teve 2 questões de história da América, vamos assim pensar, né? Mas também são assuntos, no caso aqui, esse conteúdo de colonização da América Inglesa, poderia ser também um conteúdo de história moderna, e aí está falando sobre a colonização. E no caso, a questão anterior, que fala da Guerra das Malvinas, também é uma questão de América, mas pode ser uma questão de história contemporânea. Então, eu achei que esta prova, pessoal, especificamente, ela não explorou questões classiconas, assim, sabe, contemporâneas. Teve o nazifascismo, que foi uma questão interessante, mas Segunda Guerra não teve, Primeira Guerra não teve, Revolução Francesa. Então, parece que vem uma sequência da SpaceX fazendo isso. Às vezes faz questões clássicas, na outra prova não. 44, né? No início do século XX, a população do Rio de Janeiro enfrentava sérios problemas sociais e de saneamento, com frequentes epidemias que levavam milhares de pessoas à morte. Em 1904, por preconceito, desinformação e descontentamento da população carioca com o governo federal, ocorreu um episódio na cidade do Rio de Janeiro que entraria para a história como a Revolta da Vacina. A revolta da população teve como estopim a decretação pelo presidente Rodrigues Alves da obrigatoriedade da vacinação para conter uma epidemia local de... Bom, pessoal, questão nível fácil também. Opa, fácil. Pessoal, já está bem claro, né? O texto foi muito claro dizer qual período da história você tinha que saber. História do Brasil, Brasil República, República Velha, revoltas do período oligárquico, classicão, tem aula aqui no canal. E essa revolta é muito conhecida, a revolta da vacina. E aí, pessoal, daria para responder facilmente, certo? Peste bubônica? Não. Gripe espanhola? Não. Meningite? Não. Febre amarela? Não. B, varíola. Certo? Então, eu acho que o grande público responderia essa questão de boa. Grande público que estudou, tá, pessoal? Quem não estuda tem dificuldade em várias provas, não tem jeito. Mas essa questão é a varíola. Tudo bem? Varíola. Olha, galera, vamos fazer aqui uma pontuação? Vamos fazer uma pontuação? Deixa eu anotar aqui para a gente fazer uma pontuação. Deixa eu pegar aqui rapidinho, enquanto... Ó, tudo ao vivo e com muita... Claro, né, meu? A questão aqui... Ó, vamos pontuar aqui, olha só. Olhando o nosso material aqui, rabiscadaço. Ó, tivemos questões difíceis. Eu pontuei uma questão aqui, essa do JK. Depois, olha... fácil, difícil, vamos colocar então aqui fácil, difícil. Ó, fácil, difícil, vamos pontuar mais uma. Aí a gente tem uma questão fácil, que é essa questão aqui da Revolução Industrial. Fácil e difícil, esta dos holandeses. Tivemos uma questão fácil, que foi a do Maquiavel. Questão difícil é essa aqui, né, das grandes navegações. Fácil, questão sobre o mercantilismo. Média, uma única questão mediana, certo? Que foi a do Duque de Caxias. Fácil, difícil, que foi a questão das Ilhas Malvinas. Questão fácil, a questão da colonização da América Inglesa. Questão fácil também, a questão sobre a peste... Desculpa, a questão sobre a revolta da vacina. Então, pessoal, se a gente for pela linha, né, de 2 questões foi fácil e difícil. Fácil para quem sabia, difícil para quem não sabia. Difícil mesmo pura, 2 questões, uma média e
6 questões, né, fáceis, certo? Então, né, eu pontuo uma prova mediana, porque para alguns que considerasse aquelas que eu coloquei fácil, difícil, né, como essa questão aqui, ó, das Ilhas Malvinas, tem gente que vai poder achar difícil. Aí ele vai somar 4 questões difíceis na sua prova para 6 fáceis com uma mediana. Eu acho que uma obrigação aqui era acertar as 6 questões fáceis da prova. Então, você vai ter nesta prova aqui, essa prova de SpaceX 2025, com certeza um número alto de mediana. 5 no mínimo ou até 6 vai ser talvez a mediana da prova de história. Então, eu vou pontuar que foi uma prova média, média para fácil, hein? Média para fácil, beleza? Para não dizer que foi uma prova literalmente fácil, porque tive algumas questõezinhas complicadas que nós passamos aqui. Bom, galera, então é isso aí, né? Nós fizemos uma resolução aí da prova da SpaceX 2025. Assistam, né? Já peço aí, obviamente, pessoal, que vocês tenham uma possibilidade, né, de fazer uma análise da prova, certo? E essa análise da prova marca aí para nós uma maneira, né, da gente estudar, né? Deixa seu like aí, deixa seu compartilhamento, assista as outras playlists, as outras provas. Então, quem fez a prova teve aí uma resolução, quem não fez vai já estudar para a próxima prova, e estudar por resoluções de questões é sempre um caminho legal. Até mais, pessoal. Até as próximas resoluções, até as próximas provas. Aqui é o canal História Vida. Aí já se inscreve no canal. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Valeu.